Bom dia a você que está aí nos acompanhando nesse Kairos Maranatá. E que alegria estarmos juntos nesse dia do Senhor, terceiro domingo do Advento, para falar da vinda do Senhor, daquilo que todo cristão deve trazer em seu coração, essa expectativa, como Inácio e Tiago partilhavam aqui. E é tão bom ver porque Deus já vai preparando o coração, né? Os meus irmãos aqui de comunidade, a música ali, todo o Ministério Canção Nova, também os câmeras aqui, toda a equipe preparando o ambiente para levar essa palavra a você e reforçar em você essa expectativa do Senhor que vem. E eu, para quem não me conhece, sou Flávio Pinheiro, missionário da comunidade Canção Nova há 13 anos, graças a Deus, casado com Renata Sobral, pai da Valentina, a quem eu mando um abraço para minha família e todos aqueles da minha família que estão acompanhando. E hoje eu quero convidar você a entrar mesmo nessa dinâmica. Se você ainda não entrou na dinâmica da igreja, na dinâmica do advento, eu quero convidar você a fazer isso hoje, a tomar posse dessa graça e conosco caminhar, esperando o Senhor que vem. E por isso eu quero pedir uma música aqui para o Tiago, né? Essa música aqui é do nosso irmão Ricardo Sá, né? Ele partilhava, eu estava vendo esses dias que o Ricardo Sá partilhava que ele compôs essa música. Na verdade, ele não compôs, a letra é de São Pedro e a melodia é dele. E fala justamente do tema que eu trago hoje para pregar para vocês. Vamos lá? Vamos cantar. Que santidade de vida. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Respeito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Canta conosco. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. É a santidade da minha vida, apresse o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. E de fato essa canção vem abrir essa pregação para dizer para você que é isso que nós cantamos junto com toda a igreja de Cristo. Toda a igreja proclama: Maranatá, vem Senhor Jesus. E você que faz parte dessa igreja, talvez muitas vezes até de forma automática, clamou: vem Senhor Jesus. O Tiago dava um exemplo aqui da liturgia da Santa Missa, onde nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vem Senhor Jesus. Então você não é alheio a essa realidade. Você que é cristão, você que é católico, nas missas você tem clamado isso. E eu posso citar aqui em outros momentos, por exemplo, na oração eucarística de número 3,
nós falamos, enquanto esperamos a sua nova vinda. Enquanto esperamos a sua nova vinda. No Pai Nosso, nós dizemos, venha a nós o vosso reino. E também, em outro momento da missa, nós falamos, enquanto vivendo a esperança, o padre fala, o padre pronuncia essas palavras, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Então a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, da qual você hoje faz parte, ela tem isso no DNA, o clamor ao Senhor que vem. A todo momento nós vivemos o clamor e ao mesmo tempo a expectativa de um Senhor que virá. E como a Antonieta bem colocava aqui de manhã, nós não sabemos quando Ele vem. Nós não sabemos, porém nós estamos sempre nesse estado de vigilância. Vigilância por quê? Porque Ele pode chegar a qualquer momento. E como é que o Senhor quer me encontrar? Como é que o Senhor quer me encontrar? E aí é bonito de ver que a Canção Nova foi criada para os fins dos tempos. Monsenhor muitas vezes pregou aqui sobre esse palco aqui do Rincão do Meu Senhor, e tantos outros padres, bispos, tantas outras pessoas da igreja estiveram aqui. Por quê? Porque a igreja, através da Canção Nova, também anuncia esse clamor, essa expectativa. E como a Canção Nova tem essa finalidade, ela quer fazer isso a todo momento. Talvez você não perceba, esteja até acostumado, habituado. Às vezes as pessoas me falam assim, olha, às vezes eu não paro para assistir a Canção Nova, mas a TV Canção Nova está sempre ligada lá na minha casa, o canal está sempre sintonizado e eu vou ouvindo aquelas palavras. E são realidades que vão permeando a nossa vida a cada dia. Por isso, em meio a uma pandemia, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós vemos um grande investimento de Deus nessa obra. Graças a Deus e graças a você. Graças a você. Por quê? Pensa comigo. Eu desde que eu entrei na Canção Nova, eu sempre percebi, na obra, antes até de entrar, mas a dificuldade para nós fecharmos uma campanha, por exemplo, do projeto Dai-me Almas, Então sempre aquela luta, e no final do mês, a gente intensificando o pedido a você, invista nessa obra, invista na evangelização, e sempre ali com aquela palavra, estendendo a mão para você, para pedir ajuda. Mas nesses 13 anos de Canção Nova, eu me recordo poucas vezes que nós fechamos a campanha como neste ano de pandemia. Só para dizer para você, nós fechamos a campanha esse ano 5 vezes, e se Deus quiser, esse mês será a 6ª vez. E fora os outros meses que nós caminhamos, nós chegamos muito perto dos 100%. Foi ali entre os 89, 90, 95, ou seja, tudo isso para dizer o quê? A Canção Nova foi criada por Deus para o fim dos tempos, para proclamar, Maranatá, vem Senhor Jesus, para levar a preparação de um povo, o povo de Deus, para esperar bem o Senhor, para estar preparados para essa segunda vinda. E nada melhor do que o Senhor para tocar no seu coração, no meu coração, para investirmos nesta obra. Num tempo tão difícil que nós vivemos neste ano, num tempo instável, nós não sabemos. O cristão hoje, ele só tem uma certeza, e deve ter essa certeza no coração: o Senhor virá. Você não sabe se esse vírus, essa pandemia vai acabar amanhã, vai acabar o mês que vem, nós não sabemos, nós não temos resposta. As respostas que nós vamos percebendo ao longo dessa caminhada toda, ao longo dessa luta,
ainda são muito turvas. É tudo muito incerto. Nós, no dia da Imaculada, vimos aí que a mídia divulgou a primeira vacina, que foi feita lá no Reino Unido, né? Na verdade, que foi aplicada em algumas pessoas lá do Reino Unido. Mas nós não temos a certeza de nada, meus irmãos. A única certeza que o cristão deve trazer em seu coração é que o Senhor virá. Ele não tardará. E que eu seja santo. Que eu seja santo para receber o Senhor na minha casa, na minha família. Aonde eu estiver, como a Antonieta falava, né? De alguns santos que disseram, perguntavam para eles, o que você fará se o Senhor vir agora? Eu vou continuar brincando, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu estou unido a Deus. E nós precisamos ter consciência de que esse Deus que vem, Ele não vem para nos condenar. O Senhor não vem para nos condenar. Ainda que hoje nós tenhamos uma visão errada de Deus. E aí eu quero desconstruir essa sua visão de que, não, eu tenho que fazer isso, porque se o Senhor chegar, Ele vai me pegar aqui fazendo coisa errada. Não, não é essa tensão, não é esse medo, mas é um propósito de vida que me leva a um ato contrito, de um coração contrito, de um coração desejoso, de um coração que espera a segunda vinda do Senhor. Então é uma verdade de fé para nós, é um princípio eterno, como nos ensina, né, Padre Jonas no estudo bíblico, no método A Bíblia no Meu Dia a Dia, ele fala dos princípios eternos. Qual é o princípio eterno que nós encontramos nesta palavra que eu quero trazer para você, que está em 2 Pedro 3,14. É um princípio que está ali enrustido, nas entrelinhas, mas que nós, estudando a palavra, ruminando, né, cavocando, como o Padre Jonas nos ensina, nós vamos descobrir. Pega comigo aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Primeiro, já de início, nós encontramos uma ordem que Pedro dá àquela comunidade a qual ele escreve essa carta. Pedro diz assim: esforçai-vos, para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Esforçai-vos para que ele vos encontre, ou seja, se ele vai me encontrar, ele vem. Ele vem. Pode ser, como o Padre Jonas também costuma dizer, né, que eu vá a ele antes da sua segunda vinda. Como nós, esse ano, podemos ver, né, tantas pessoas que foram ao encontro do Senhor. E muitas vezes nós paramos num medo desenfreado de pensar assim, meu Deus, eu não sei se aconteceu com você, mas eu pensei assim, né? Principalmente porque nos meses de julho, no finalzinho, julho, agosto ali, a minha casa ficou em isolamento, porque nós tivemos a suspeita do Covid. E ali, naquele momento, o que eu pensava? Meu Deus, será que chegou a minha hora? Né? A gente fica nesse temor, às vezes até o seu psicológico fica abalado, como eu recebi também o pedido de muitas pessoas pelo Instagram, pelas mídias sociais, dizendo, olha, reza porque eu fiz o meu teste hoje e deu positivo. Ou reza porque eu estou com todos os sintomas. Então, a nossa cabeça parece, no momento em que você
começa a sentir ali alguns sintomas, ou até mesmo que você confirma através de um teste, a nossa cabeça tende a trabalhar contra nós. Mas por quê? Por que muitas vezes a nossa cabeça trabalha contra nós? E aí eu digo para você, será que é medo? Medo de ir ao encontro de Deus definitivamente? Medo de deixar esta terra? Medo de se deparar com o Senhor na minha frente, com todos os pecados que eu tenho? Por isso eu preciso estar preparado para esta segunda vinda. Por isso Pedro diz, esforçai-vos, esforçai-vos. E como eu disse no início, a igreja ela sempre vai fazer esse papel de nos conduzir a esse clamor, Maranatá, vem Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. A igreja tem esse papel fundamental na nossa vida. Mas eu preciso estar muito consciente desse Senhor que vem. E aí exige de mim um esforço. Eu não posso fazer esse convite ao Senhor que vem, é fato, Ele virá. Eu não posso fazer esse convite ao Senhor como aquele amigo ou aquele colega que eu encontro na calçada, na rua, andando, e falo, vamos marcar alguma coisa, passa lá em casa, que você sabe que você nunca vai ver. Né? A pessoa dificilmente vai te visitar. Pelos afazeres, pela correria da vida, talvez não é nem porque você não queira que ela vá, mas às vezes você faz esse convite de boca para fora. Vamos marcar alguma coisa, passa lá em casa. A gente precisa marcar de se ver, né? Não é assim que a gente faz? Muitas vezes nós clamamos a vinda do Senhor dessa forma. Vamos ver aí quando a gente se encontra. Qualquer dia a gente se esbarra. E vamos levando a nossa vida dessa forma. Na verdade, nós não queremos que Ele nos visite. Na verdade, nós temos medo. Medo dessa vinda. E o que nos traz medo? A falta de conhecimento do amor de Deus. Nós precisamos estar imbuídos dessa verdade, porque se eu tenho no céu alguém que morreu por mim e que voltará para me levar, e que eu sabendo que essa pessoa me ama profundamente, por que temer? Por que me deixar tomar pelos pensamentos e sentimentos ruins? Lógico, a nossa humanidade, ela está aí. Ela vai agir, sempre. Mas é um trabalho contínuo de dizer, vem Senhor Jesus. E eu te espero verdadeiramente. Te espero com todas as forças do meu coração. Eu sei que, por exemplo, se eu partisse hoje ao encontro do Senhor, ou se Ele viesse, né? Se Ele viesse não é nem tanto problema, porque se Ele vier, todo mundo vai estar com Ele, né? Agora, se nós partirmos para Ele, nós vamos deixar aqui pessoas que nós amamos, nós vamos deixar coisas que nós nos apegamos, situações, sentimentos, emoções, que nós trazemos em nosso ser. Mas o foco não é essa terra. O foco é o Senhor. O Senhor que virá ou que eu vá até Ele. Quando nós clamamos por essa vinda de Jesus, é preciso saber, é preciso trazer muito claro dentro de nós que haverão consequências. Haverão consequências essa vinda do Senhor. Muita gente vai ser pego de surpresa. Nós sabemos disso. Por isso que a Canção Nova trabalha incansavelmente. Eu me alegrava aqui, fazendo uma recordação muito, um TBT, né, como a gente diz nas mídias sociais, muito recente. Eu lembro aqui de uma foto que eu recebi do Tiago Tomé na câmera,
trabalhando aqui no início da pandemia. Eu não lembro se era o Peter que estava aqui pregando, né? E também tinha o Carlão, se não me engano, estava aqui junto. Mas por quê? Porque a Canção Nova, quando chegou a pandemia, minha gente, nós nos esforçamos dobradamente. Para quê? Porque eu preciso me esforçar pela vinda do Senhor, porque nós não sabemos quando Ele vem, para que eu possa me salvar, para que Ele me encontre puro, sem mancha e em paz. Mas eu também quero dar a minha vida para que outros também vivam essa expectativa da preparação, da espera dessa vinda. Sabe quando você, de repente, está num barco, e aquele barco começa a afundar, e você sabe ali que muitas pessoas podem perder a sua vida, né? A gente pode pensar no filme Titanic lá. Então, começou a afundar o barco e foram lançados os botes, né? Aqueles botes para salvar a vida das pessoas. Quanto mais pessoas você pudesse colocar no bote, você colocaria, não é assim? Não é assim que nós pensamos? Ou você tem aquela visão, não? Eu quero é me salvar, o resto é resto, né? Não, a Canção Nova não pensa assim. Por isso, ela clama, ela vive esse clamor com a igreja, e por isso ela quer preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E como eu dizia, terão as suas expectativas, as suas consequências, essa vinda de Jesus. E se eu estou preparado, tudo bem. O Senhor vem, eu vou estar na glória, vou passar por aquele processo também que a Antonieta falou, do juízo particular, depois do juízo universal, como a igreja nos ensina. Tudo bem, passei por essa fase. Agora, se eu não estou preparado, o que eu preciso fazer? Pedro já nos diz na palavra: esforçai-vos, esforçai-vos. Esta é a palavra de ordem, porque não há salvação sem esforço. Seria muito fácil se Deus nos salvasse sem esforço algum, mas não é assim, minha gente. Tem a cooperação do homem, tem a sua cooperação. É preciso um esforço. Nós nascemos, nós somos batizados, trazemos ali o pecado original, somos batizados, que nos lava, que nos purifica. Mas depois é toda uma luta constante neste mundo para se manter em Deus. Você passa pelas fases da sua vida ali, a infância, a primeira infância, depois a infância, a pré-adolescência, a adolescência. E você precisa ser conscientizado. É assim que nós tentamos fazer com a Valentina, dentro de casa, minha filha. Nas pequenas coisinhas. Mas o mundo não é assim. O mundo nos ensina tudo ao contrário. O mundo é bom? É bom, Deus nos colocou aqui. Mas a humanidade foi se perdendo ao longo do tempo. E quando eu falo a humanidade, eu digo eu e você. Nós fazemos parte dessa humanidade. E é preciso esse esforço para se manter na graça. É preciso um esforço de vida pura, sem mancha e em paz. Hoje nós trazemos muitas facilidades. Nossa vida melhorou muito com toda a revolução industrial, com todo o avanço tecnológico. Todas essas coisas foram boas para nós, né? Hoje, por exemplo, nessa pandemia, quantas pessoas não podiam visitar os seus familiares, como os meus próprios parentes, né? Nós ficamos muito tempo sem vê-los. Meus pais moram muito próximo daqui, a 3 horas de viagem. Então, facilmente, eu iria até eles. Mas, numa pandemia, nós não podemos ir. Mas o que nos ajudou? Um aparelhinho chamado celular, né? Que muitas vezes eu liguei, fiz uma chamada de vídeo,
para ver como meus pais estavam, como estavam minhas irmãs, meus sobrinhos. Então toda essa revolução, toda a evolução, a tecnologia foi boa para nós, mas também traz os seus males. Nós acabamos nos tornando uma geração do mínimo esforço. E quanto mais novas as novas gerações vêm, nós percebemos isso. É a lei do mínimo esforço. Essas facilidades foi nos tornando preguiçosos. Nós optamos tudo, quase sempre pelo mais fácil, não querendo nos esforçar. E isso vai gerando em nós, na nossa humanidade, uma preguiça, uma letargia. Nós vamos ficando na zona de conforto. Até partilhava ali com a Miriam agora há pouco, né? A gente sabe muito bem fazer aquilo que a gente vai dominando no dia a dia. Então, por exemplo, se fosse para rezar o terço aqui, para cantar, né, como eu estou bem mais acostumado a fazer, eu estava muito mais à vontade. Por quê? Porque eu estaria na minha zona de conforto. Eu estaria relaxado, né? Meu coração não estaria como quando a Ana me chamou ali para entrar. Eu falei, nossa senhora, desmaio agora ou depois? Né? Nervoso, Tiago ali, falei, prepara a música aí, irmão, que eu não sei nem, não consigo nem pensar. Né? Porque quando nós somos tirados da zona de conforto, nós precisamos nos esforçar. E é justamente hoje o que a humanidade precisa fazer. Nós já fomos tirados da zona de conforto. Tudo isso que está acontecendo precisa tirar de você um esforço. Precisa colocar você de pé para dizer assim, beleza, estou passando por uma pandemia, mas não sou só eu. O mundo inteiro está vivendo isso. Eu não posso sentar aqui no meu sofá e ficar trocando de canal na TV ou ficar acessando a internet. Tem muito mais vida para acontecer. É lógico, talvez você esteja impedido de sair da sua casa. Você, principalmente, as pessoas que são de grupo de risco, estão tendo que ficar em casa. Mas se desdobre, se esforce pela sua santidade. A sua santidade, ela não depende de um lugar. Ela é vivida a cada momento, na sua vida, dentro de casa. Nós fomos recebendo aqui tantos pedidos de oração, e por eu estar ali no terço, eu toco cada dia nesses pedidos, e eu faço questão de ler todos. Até digo aqui, né, você que às vezes manda lá no Instagram, pedindo orações, às vezes não dá para falar todas as intenções, mas eu leio uma por uma, e coloco no coração da Virgem Maria e de Deus. Porque eu sei que nós estamos passando por esse tempo difícil e nós precisamos nos unir em oração. Mas eu também sei que tudo isso gera um esforço na tua vida. Um esforço para quê? Precisa gerar um esforço. Um esforço para quê? Para receber o Senhor. Uma expectativa do Senhor que vem, e Ele não pode me encontrar no pecado, com uma vida impura, com uma vida manchada. Gente, eu louvo a Deus, né? Como eu falava aqui, porque no momento de maior dificuldade, a Canção Nova foi abraçada pelos sócios. Nós fechamos várias campanhas esse ano. Nós, agora, nos últimos números que nós tivemos, foram mais de 48 mil sócios, somente este ano na Canção Nova. E se Deus quiser, serão muito mais no fechamento do ano. Mas para dizer o quê? Tem muita gente buscando a Deus. E é isso que a Canção Nova quer oferecer. Tem muita gente que está colocando a mão na consciência e falando, meu Deus, que vida que eu vivi até hoje.
É isso que eu quero continuar vivendo? E se o Senhor virá, se Ele vier e me encontrar desse jeito, no pecado, na lama do pecado, destruído por todo tipo de pecado, como é que eu vou para Deus dessa forma? Por isso eu repito, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. É isso que Paulo vai nos dizer. Nós precisamos lutar muito, para que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. É preciso essa luta a todo momento, é preciso suor, sangue e lágrimas. Não pense você que na Canção Nova, nós somos, entre aspas, favorecidos. Tem o lado sim do favorecimento, estar numa comunidade que fala de Deus a todo tempo, que espera o Senhor que virá e que vive esse clamor do Senhor que vem. Lógico que nós bebemos dessa fonte, nós acabamos sendo também favorecidos. Mas por outro lado, as lutas que nós enfrentamos são muitas. Por quê? Porque a responsabilidade é muito maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus nos deu a obra Canção Nova. Deus nos deu essa chácara de Santa Cruz e tantas outras casas de missão que estão espalhadas aí pelo mundo inteiro, para dizer a você que Ele voltará. E voltando, Ele não quer te encontrar no pecado. Voltando, Ele não quer te encontrar jogado na lama do pecado. Ele quer te encontrar puro, santo e em paz. Será que você é puro? Será que você está puro hoje? Será que você se encontra em paz na tua vida, com tudo que você vem vivendo? Esse é o questionamento que eu faço a você, mas a mim. Como eu disse para você, eu venho pensando desde o momento em que eu fiquei com a suspeita do Covid, né? Eu fui pensando, repensando a minha vida. Eu passei a aproveitar mais os momentos que eu tinha ali com pessoas, principalmente com a minha família. Eu passei a olhar realidades que até então eu tinha deixado de lado. Eu estava vivendo uma certa indiferença. O Senhor mexeu comigo. Por quê? Porque foi uma suspeita. Mas eu poderia encontrar o Senhor naquele tempo. E aí mais uma vez eu digo, tudo isso não deve nos causar medo, mas eu preciso me esforçar de onde eu estou para onde eu quero chegar, do real para o ideal. Eu preciso ter essa meta. Nós estamos findando um ano que foi muito difícil em todos os aspectos. E quais são as suas metas? Qual é a realidade que você deseja alcançar? Não é nem que você deseja alcançar, mas que você é consciente que você precisa alcançar. Reflete. Eu acho que nós tivemos tempo para refletir nessa pandemia. E se não teve, reflita agora. Porque eu falo assim, mas a nossa vida, em muitos casos, não parou não, gente. A pandemia, não teve gente aí que trabalhou dobrado, como eu falei aqui, a própria Canção Nova. Tem muita gente aí na linha de frente dos hospitais que atendia ali a rotina, né? E com a pandemia dobrou, triplicou o serviço. E hoje, você se encontra cansado, desmotivado.
até mesmo afetado no seu psicológico por ver aquelas realidades ali, porque nós não conseguimos, né, lidar muito bem com a morte. Talvez um profissional de saúde até tenha mais a facilidade, mas eu acredito que mesmo assim é complicado para um médico ver vários óbitos ali em questão de horas. Tudo isso gerou em nós um desgaste, um medo, uma tensão, mas que precisa ser canalizada para um esforço. Esse esforço contínuo que eu não posso trazer para a minha vida, esse esforço só porque eu tive uma pandemia. Lógico, como eu falei, ela nos ajudou a refletir. Esse tempo nos ajuda a refletir. Mas isso é para a vida inteira, com ou sem pandemia. O Senhor virá. Aí a gente fica pensando, nossa, mas agora ele vem mesmo. Porque a coisa está feia, né? Então eu preciso me preparar. Por isso que eu falo, nós às vezes pegamos no tranco. Muitas vezes nós esperamos as situações, as coisas acontecerem para nós fazermos aquilo que deve ser feito. Não espere, esteja atento a todo momento, como eu tenho buscado estar, como a igreja está. O reino dos céus é dos violentos, e eu muitas vezes vou precisar fazer um esforço fora do comum para estar diante do Senhor na glória, quando Ele vir ou quando eu for para Ele. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que batalhar cada vez mais, porque se Ele me encontrar de outra forma que não seja puro, sem mancha e em paz, eu não estarei com o Senhor. Nós vivemos os tempos difíceis, e esse esforço todo serve para a minha preparação. Eu não quero me encontrar com Deus despreparado. Eu não quero encontrar com Deus e Ele me falar assim: servo maldito, eu não te conheço. Eu não quero escutar essas palavras dos lábios do Senhor. Pelo contrário, eu quero me esforçar. E nesse momento, eu até peço a você que, fechando os seus olhos, faça essa oração na sinceridade do seu coração. Senhor, eu quero me esforçar com todas as minhas fragilidades, com todas as minhas debilidades, caindo, levantando. Eu quero me esforçar, Senhor, para que Tu me encontre preparado. Para que Tu me encontre preparado, Senhor. Luta pela santidade, é isso que nós devemos trazer em nossa vida. Cada vez que nós lutamos pela santidade, você vai se percebendo mais próximo de Deus. E se essa luta se torna contínua, você vai ter facilidade de perceber os seus pecados, o mínimo pecado que seja. Foi assim com os santos. Nós ouvimos a vida dos santos e você vai ver assim, coisas que alguns santos relatam que você fala assim: meu Deus, eu não cheguei nesse nível ainda. Porque para você talvez você ainda esteja naquele nível de banalização de muita coisa que é pecado, mas você acha que não é. E nós temos ainda a contribuição de todo mundo, né? Que hoje banaliza, que relativiza o pecado. Ah, nem tudo é pecado. Você vai encontrar, e aí eu preciso dizer para você, inclusive, pessoas da igreja que vão te dizer: isso não é pecado. Não fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Uma vez eu saí de uma confissão, eu tive que me confessar de novo.
porque eu escutei isso. E não que eu seja santo, mas eu sabia que aquilo ali era pecado. E quando eu fui me confessar, eu escutei: não, vocês jovens de hoje ficam procurando pecado onde não tem. Isso não é pecado. Não se deixe levar por essas conversas. Cada vez que você aproxima do Senhor, assim o Senhor também nos ensina. Cada vez que eu me aproximo da luz, as sujeiras vão aparecendo cada vez mais. Por isso é preciso estar próximo de Deus. Por isso é preciso esse esforço contínuo de estar diante de Deus a todo momento. E cada vez que eu me achego mais, eu encontro uma manchinha. E a palavra diz: puros e sem mancha. Puros e sem mancha. Eu preciso estar diante de Deus puro e sem mancha. Como é que eu devo me preparar então, né? Porque geralmente o pregador lança o problema, né? E a gente muitas vezes não aponta algumas coisas práticas. Então eu queria aqui ajudar você a se preparar. Primeiro, dizer para você que essa sua luta de santidade, mais o encontro com Jesus que você terá, que eu terei, vai nos dar a salvação. Então essa é a conta fácil aí. Para quem gosta de matemática, lutar pela santidade mais o meu encontro com Deus vai me levar à salvação. E a preparação, ela vem de que forma? Aqui eu trago algo que Papa Francisco veio nos dizer no primeiro domingo do Advento. Ele disse assim: rezar e amar. Aqui está um primeiro ponto de vigilância. Eu preciso rezar e amar. Quando a igreja adora a Deus e serve o próximo, não vive na noite. Ainda que esteja cansada e provada, ela caminha rumo ao Senhor. Então grave isso no seu coração. Um primeiro passo que você deve dar nesse esforço contínuo de uma vida pura e sem mancha e em paz, para encontrar, para esperar o Senhor que vem, um primeiro passo que eu devo dar é rezar e amar. Aí você pode me dizer assim: mas eu já rezo, eu já amo. Verifique em que nível está, em que grau está essa sua vida de oração. Eu tenho feito esse contínuo exercício, esse esforço de aumentar a minha vida de oração, de rezar mais, de estar mais diante do Senhor. É uma luta. É uma luta. Às vezes nós paramos diante do Santíssimo Sacramento ali para adorar ao Senhor, e quantas vezes você pensa em tudo, menos naquele momento que você está vivendo. Você vai pensar no problema X, Y, vai pensar no que você precisa comprar depois que sai da capela, vai pensar no que o problema que você precisa resolver, mas não está ali naquele momento. Você até vai diante do Santíssimo, já é um passo, mas você não se concentra naquilo que faz, você não está de fato adorando o Senhor. Já aconteceu isso com você? Comigo muitas vezes. Minha cabeça viaja. Estou ali diante do Santíssimo e quase que deixando que Ele se volte para mim, e não eu que me volto para Ele. Ou seja, aí está, eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso me esforçar a estar com o Senhor verdadeiramente, porque eu já vou até a capela, eu sei o caminho da capela, mas quando eu chego ali, eu não faço bem o que eu devia fazer naquele tempo que eu estou com Deus. Como eu falei, você pode dizer: eu já amo,
Eu já sou uma pessoa que amo meu pai, minha mãe, minha família. Será que você ama mesmo? Como que é esse amor? Porque muitas vezes nós temos o conceito errado de amor. E agora então, a gente vai percebendo que para o mundo, muitas coisas são amor. Mas qual é o amor verdadeiro? Eu estou disposto a viver esse amor? A Valentina hoje ela fala assim, tá aprendendo as coisas ali, e muitas vezes ela fala: eu amo essa boneca, eu amo esse sorvete, papai. Eu amo esse picolé, Mas ela vai passar pelo processo de descobrir o que é de fato amar. Amar é dar a vida. Amar é sofrer junto ali com alguém que você precisa sofrer. Muitas pessoas estão trilhando esse caminho como eu. Eu preciso dar um passo a mais. Como Jesus mesmo dizia, que os fariseus já amam aqueles que são próximos, mas ele dava a ordem: amai os vossos inimigos. Olha que desafio, gente. Principalmente no mundo que nós nos encontramos hoje, onde as ideologias nos dividem. Nós somos divididos, e aí eu não digo de um pensamento que todo mundo tem que pensar igual, não. Não quero dizer que você tem que pensar como os que estão à sua volta ou dentro da sua casa. Mas não há unidade. O mundo está promovendo cada vez mais isso. Tais vidas importam, quer dizer que as outras não importam. Quer dizer que só aquela importa. Mas aí você vê as contradições. Quando eu defendo uma classe racial e promovo o aborto. Então quer dizer que aquela vida importa, a outra não. Então nós vamos viver facilmente essas realidades no mundo em que nós somos chamados a nos esforçar para que nós sejamos encontrados pelo Senhor puros, sem manchas e em paz. Nós vamos ser encontrados pelo Senhor dessa forma, à medida que nós dermos um passo a mais. Se hoje eu amo, como eu dizia, o Senhor me desafia: amai os vossos inimigos. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Para nós é difícil demais. Porque basta que fulano seja do partido A ou B, e nós já chutamos o pau da barraca ou nos tornamos indiferentes àquela pessoa. Não é assim? Não sei se acontece com você, mas muitas vezes eu me vejo dessa forma. Esse aqui comunga com as minhas ideias, então facilmente eu estou do lado dele. Até aí é natural. O problema é quando eu me torno inimigo do outro que pensa diferente, e não somente inimigo, eu vou desejando o mal. Eu desejo a morte, eu desejo que o fulano sofra algum mal, alguma doença. Isso não te prepara para a segunda vinda do Senhor. Por isso, hoje, é um desafio que Deus coloca para nós, através da mensagem do Santo Padre o Papa no primeiro domingo de Advento. Nós precisamos amar, nós precisamos rezar. Outro passo para a minha preparação: desentulhe-se. Desentulhe-se. Sabe o que é desentulhar? É tirar o entulho que está dentro de você. Muitas vezes nós temos muitos entulhos e coisas velhas, coisas guardadas, antigas ali.
que nós nos apegamos, trazemos para dentro do nosso coração e caminhamos uma vida inteira sendo reféns daquelas coisas antigas, velhas, mofadas. Tudo isso precisa ser tirado de nós e para isso eu preciso me esforçar. Quais são as manias? Quais são os apegos que você traz dentro de você? Por isso, sabiamente, a Canção Nova traz uma proposta do Retiro da Boa Morte. O Retiro da Boa Morte, ele também cultiva em nós o tirar aquilo que está amontoado dentro de casa, talvez que não é coisa velha não, viu? Porque tem gente que faz o retiro da boa morte, né? Mas só quando a camisa rasga. Só quando o tênis cai a sola. Aí fica fácil, né? Então quer dizer que aquilo que deveria ser jogado no lixo, eu vou dar para outra pessoa. E às vezes as pessoas até aceitam de bom grado porque precisam. Mas esse movimento do retiro da boa morte é para dizer assim: se eu morresse hoje, se o Senhor viesse, ou se eu fosse para Ele, dentre as coisas que eu trago aqui, todos poderiam ver despreocupados, todos poderiam abrir a sua gaveta, olhar as mensagens que você troca no seu celular. É lógico que talvez a pessoa não faça isso, as pessoas, né? Mas será que seria vergonhoso alguém abrir a sua gaveta, a sua carteira? Porque se é vergonhoso, quero te dizer que Deus já abriu. Deus vê a sua gaveta, Deus vê o seu guarda-roupa, a sua carteira, os seus apegos, aquilo que você conversa, trocando mensagens, tudo isso está debaixo do olhar de Deus. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os entulhos que nós guardamos. E por isso é preciso dar esse passo de desentulhar. Desentulhar. Faça um bom exame de consciência e se confesse. Eu sei que você pode dizer, como que eu vou me confessar? Se na minha região aqui os padres nem voltaram a atender por conta da pandemia. Papa Francisco nos dizia, no início da pandemia, se não me engano, que nós podemos, nesse momento e nessa específica situação, nós podemos nos colocar diante de Deus em profunda oração e com o coração contrito e falar dos nossos pecados para Deus. Lógico, você precisa depois procurar um sacerdote, mas se você está impedido, faça esse movimento dentro do seu quarto, na sua casa, de se confessar diante de Deus: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero colocar diante de Ti todos os meus pecados cometidos durante essa pandemia. Tem gente que ficou mais santo nessa pandemia, mas tem gente que virou muito mais pecador. Tem pessoas que se tornaram muito mais pecadores, porque talvez se você não tinha tempo para acessar a pornografia, você passou a ter. E tantas outras coisas que poderiam ser ditas aqui. Resolva as suas pendências. Resolva as suas pendências. Por quê? As pendências que nós trazemos em nós, muitas vezes elas são essas manchas. Elas nos tiram a impureza. E que pendências podem ser essas? Um rancor que você tem relacionado a alguém que você não vai com a cara. Enfim, resolva as suas pendências. Se você tivesse o Senhor hoje chegando diante de você, quais seriam as pendências que você teria que ter resolvido? Quais seriam as pendências que estão aí na sua vida?
com pessoas, com situações de família, né? Com certeza nós vamos ver aí, nos próximos tempos, muitos casos de dificuldade entre famílias, de marido que se divorciou da esposa nessa pandemia. Mas por quê? Porque justamente nós somos colocados à prova. E dentro de casa virou ali um balaio de gato. Marido brigando com a esposa, o pai maltratando os filhos. Quantos casos de violência nós temos agora nessa pandemia? Porque não conseguem viver juntos. Pessoas que moram às vezes anos juntas, foram colocadas à prova agora. E por isso aumentam os casos de divórcio, de separações. Então nós precisamos resolver todas as pendências da nossa vida, porque o Senhor há de vir e Ele precisa me encontrar puro, sem mancha e em paz. Mantenha sempre em vigilância. E diante de tudo que eu falei para você, já quase concluindo, peça o auxílio da Virgem Maria. Meu irmão, minha irmã, se hoje te custa se esforçar para ser mais de Deus, para ser um homem, uma mulher de Deus, peça à Virgem Maria que te auxilie. Peça à Virgem Maria. Eu já quero ir concluindo aqui, dizendo para você, não desanime. Todo o cenário, se nós formos olhar com olhar humano, é desafiador. É desafiador você viver esses tempos que nós vivemos, e nós somos alertados por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pela igreja, que nos diz que os tempos são maus. Muita dificuldade acontecerá ainda. É só você ler a Bíblia. Se você ler lá, você vai encontrar. Que virão guerras, né? Virão. Elas já acontecem. E às vezes você está focado lá na guerra da Síria, mas a guerra está acontecendo dentro da tua casa. Está pensando, não, a guerra é lá, né? A guerra é os caras com fuzis, armados até os dentes, jogando bomba em um país no outro. Não, a guerra é dentro de casa às vezes. Mas não desanime, lute até o fim. O guerreiro que for encontrado pelo Senhor lutando, ou até mesmo ferido no campo de batalha, este será salvo. Mas o guerreiro que tenha desistido de lutar, ou entregado a sua vida ao inimigo, esse não será salvo. E aí eu termino aqui para nós rezarmos, com uma passagem que está em Lucas 21, 28. Se você puder, pegue depois. A passagem está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 28, onde o Senhor relata os acontecimentos, dizendo que o tempo está próximo, não sigais os impostores. Muita gente vai aparecer dizendo que está em nome de Deus. Não sigais essas pessoas. Quando ouvirdes falar em guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Gravai bem no vosso espírito, não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei a palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir e contradizer os vossos inimigos. Não desista, o Senhor está conosco e Ele virá para nos salvar. Ele virá. E no final, nesse versículo especificamente que eu falei para você pegar, o Senhor diz assim:
quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Meu irmão, minha irmã, fique de pé. Fique de pé para nós rezarmos um pouco, diante de toda essa partilha que eu fui fazendo com você, e eu só desejo que eu tenha atingido um único objetivo. Tenha te ajudado na sua preparação para a segunda vinda de Jesus, porque Ele vem. Ele vem. Estude mais sobre isso. Tem muitas palestras do Padre Jonas que falam sobre a segunda vinda. Esteja mais imbuído dessa realidade, ao invés de você ficar assistindo séries, que é uma opção sua, você pode até assistir, mas substitua um capítulo da sua série, por exemplo, por uma palestra. Aos pouquinhos você vai ver que você deixou a série e começou a assistir mais palestras sobre os fins dos tempos, sobre a segunda vinda do Senhor, porque nós precisamos estar imbuídos dessa verdade. Maranatá, vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós queremos neste momento clamar a força do Espírito Santo e pedir que nada que venha nos atingir nos tire a consciência de que nós devemos lutar até o fim. Cantemos. Em tempos de guerra, Nunca pare de lutar. baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Nunca Profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Adore, adore. Lute, lute pelo poder, pela força do Espírito. Não pare de adorar. Libera a palavra. Levanta, Senhor. Levanta os teus guerreiros caídos, Senhor Jesus. Levanta aqueles que estão deprimidos. Levanta aqueles que estão prostrados diante dessa realidade da pandemia, Senhor.
Levanta os teus servos. Vem, Senhor Jesus. A tua igreja clama. Vem, Senhor Jesus. Nós não queremos parar de lutar. Nós queremos, Senhor, ser fortalecidos pela tua graça, fortalecidos pelo teu Espírito. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua obra realizada neste momento, em meio a nós. Com certeza, Senhor, nossos corações saem deste momento com muito mais expectativa por tua vinda, desejosos em nos esforçar pelo céu, pela salvação. Obrigado, Senhor. Que fique gravado no seu coração, meu irmão e minha irmã. Esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar.